Nós vamos falar sobre a Tua Palavra, sobre assuntos importantes para nós, assuntos importantes para experimentarmos, para entendermos, para vivermos mesmo. Nos ajuda a experimentar este fato, que aqueles que já conhecem experimentem numa intensidade maior, aqueles que conhecem só de ouvir, conheçam no coração, a ponto de se sentirem atraídos para a vida que o Senhor tem para eles. E eu também peço que, apesar de mim, o Senhor fale com a Tua igreja. Que, apesar de quem eu sou, a Tua palavra ecoe nos corações deles e não eu. Peço também que o Senhor repreenda o diabo, nosso inimigo. Ele não é convidado, nunca foi. Que o Senhor mantenha longe daqui e que Ele não nos acuse dos pecados já confessados, lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Essa oração eu faço em Teu nome. Amém. Gente, dando sequência na nossa série de mensagens, abre sua Bíblia aí em João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O assunto da nossa pregação hoje é salvação. João 10, 10. Diz assim: palavras de Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Agora abra sua Bíblia também em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu tenho falado para vocês nos últimos domingos, que se a gente entender Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ganhar uma Bíblia nova. E aí sim nós estaremos aptos para no futuro, se Deus quiser, estudarmos o livro de Apocalipse juntos. Mas por enquanto esse entendimento é fundamental. E João 10, 10 tem tudo a ver com Apocalipse, com Gênesis 3, versículo 15. Esses textos estão completamente conectados. Porque Jesus diz: eu vim para que vocês experimentem vida. Não qualquer vida, uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida total. Eu vim para resolver algo para vocês. Jesus está dizendo: eu estou aqui para resolver o problema de vocês, para que vocês tenham uma vida verdadeira. E que problema é esse? O problema que os nossos ancestrais arrumaram para a gente, lá em Gênesis capítulo 3. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, voltando um pouquinho da história, nesse momento a gente está ali numa fase da história que Deus precisaria necessariamente corrigir a raça humana. Ele tinha dito que Ele mataria a raça humana se ela fracassasse. E Ele estava num momento de diálogo ali com o ser humano. O que aconteceu? Por que você fez isso? Perguntou para o homem: o que você fez? Você comeu o que eu falei para não comer? O homem colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente. Estava uma bagunça relacional ali, até que, finalmente, o momento do juízo chega. É a hora dele colocar em prática, capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, e aniquilar a raça humana. E quando ele quando chega no clímax, quando Adão e Eva estão ali morrendo de medo de morrer, de serem exterminados, ele diz: vai vir de você um descendente que vai destruir a bagunça que a serpente fez. É isso que Gênesis está dizendo. No momento da justiça, Deus entregou misericórdia e prometeu alguém
que resolveria a bagunça que a serpente tinha feito, tentando Adão e Eva. Eles não eram mais capazes de refletir a imagem de Deus. Eles refletiam apenas eles mesmos. Olha só, alguns dias atrás, criados à imagem e semelhança de Deus, agora lá em Gênesis, Adão e Eva estão brigando, colocando a culpa um no outro. Há alguns dias, se eles tivessem tido a oportunidade de se reproduzir e ter descendentes, nasceriam imagens feitas conforme a semelhança de Deus. Mas agora, se eles se reproduzissem, nasceria outro pecador, feito à imagem deles mesmos. O planeta, a natureza, a ordem da criação, que antes era submissa à autoridade de Adão e Eva, que antes se subjugava para ser descoberta, para ser manipulada, para ser desenvolvida, agora se rebelava contra eles, produzindo espinhos, ervas daninhas. Estava tudo de cabeça para o ar. Estava tudo bagunçado. Mas Deus diz: um descendente teu vai resolver tudo isso. E ele vem, Jesus. Para quê? Para que tenham vida em abundância, quantidade, plenitude. Normalmente, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente imagina uma vida plena à luz de nossas necessidades. À luz do que nós imaginamos ser plenitude, ser abundância, do que nós imaginamos ser bom. Então, nós já pensamos em paz, tranquilidade. A gente pensa em jingle de ano novo, né? Basicamente é isso que a gente pensa. Saúde, dinheiro no bolso, paz, prosperidade, resolver as brigas em família. A gente pensa nisso. Jesus veio para isso. Mas quando ele diz vida em abundância, quando ele diz eu vim para fazer alguma coisa, ele está repercutindo Gênesis. Ele está dizendo, eu vim para garantir que vocês sejam aquilo que o Pai idealizou lá atrás, para que vocês fossem. Essa é a vida em abundância que ele está dizendo. Podemos ter coisas boas, legais, paz, prosperidade, tudo isso aí são coisas boas, mas isso vem no pacote de brinde. Isso é um efeito colateral positivo de qualquer pessoa organizada que entende princípios da palavra. O que Jesus está falando mesmo são outras coisas. Ele está dizendo, eu vim para que a vida de vocês possa refletir, reproduzir e representar Deus de novo, porque foi para isso que vocês foram criados. É para isso que vocês existem. E isso é salvação. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque o ser humano, quando ele peca, lá no Jardim do Éden, ele se separa de Deus. Ele toma a iniciativa de se separar. E a partir do momento que ele toma essa iniciativa, ele nunca mais tem a iniciativa de se juntar a Deus de novo. Porque se você olhar para a história do homem, você vai ver sempre o ser humano fugindo de Deus. Ou colocando coisas entre Deus e ele. Mas nunca procurando Deus. A iniciativa da busca de Deus, ela morre lá no Jardim do Éden. Quando eles dizem para Deus assim, nós vamos tentar do nosso próprio jeito, nós vamos perseguir o nosso próprio progresso, nós vamos resolver a nossa própria vida de um jeito melhor do que o seu, Deus. Nesse momento, a possibilidade do ser humano se mover na direção de Deus morre. Tanto que a partir daí, o que a gente vê? Deus chegando ao homem. Onde está? Cadê você? É Deus chamando os patriarcas, é Deus falando com a descendência de Adão e Eva, é Deus vindo, até que finalmente a gente tem Deus falando mesmo, eu vim, eu estou aqui, eu me movimentei na direção de vocês por uma razão, porque vocês não conseguem se movimentar na minha mais. Por isso precisou de algo tão grande e tão profundo. O Deus Todo-Poderoso se materializar em carne e osso, para poder olhar nos nossos olhos e dizer, eu vim para resolver o seu problema. Eu vim para resolver a sua situação. Romanos capítulo 3, versículo 23, a gente leu semana retrasada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não têm mais condição de refletir Deus. Porque o pecado é exatamente essa barreira que separa o homem de Deus. E que o homem não consegue remover. Ela precisa ser removida por outra pessoa. Ela precisa ser tirada.
Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para tirar o pecado que separa o homem de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando vê Jesus, praticamente grita publicamente, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é tão legal, porque lá atrás, no Gênesis, a ordem das coisas criadas foi completamente afetada pelo pecado. Não foi só a relação do homem com Deus. A terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas e coisas muito piores. Mas ele diz: Jesus está vindo. E Ele vai tirar o pecado do mundo. Não é só do nosso coração, não. Ele vai resolver o problema desse mundo, para que esse mundo seja o que Deus planejou que ele fosse. Isso é salvação. O pecado ser retirado desse mundo. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. A Bíblia chama isso de vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, abram lá. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cuidado para você não ser enganado pela sua própria mente. Cuidado. Isso aqui não é algo que vai tornar você num Highlander, que vive eternamente, que não morre mais. Isso aqui é muito mais do que isso. Tá legal? Ele está dizendo que isso aqui vai dar para você uma perspectiva da vida como ela deveria ser, plena, com continuidade. Onde você consegue manter o conhecimento adquirido, onde você consegue concluir os objetivos, onde a vida não termina abruptamente, sem você ter feito 90% das coisas que você sempre sonhou que faria. Você vai experimentar uma vida de verdade, intensa em todos os sentidos da existência. É isso que Deus veio fazer. Porque, de verdade, talvez até para você, alguém chegar e dizer assim: vem para Jesus que você vai viver eternamente. Você fala: o que é essa hernia de disco que eu tenho aqui, viver eternamente? O quê? Viver eternamente com as lembranças que eu tenho? Viver para sempre? Não, eu estou doido para isso aqui acabar mesmo. Nem sempre essa ideia de uma vida que nunca termina é tão boa quanto uma vida que fica cada vez mais intensa na sua existência, que fica cada vez mais profunda, onde a gente fica cada vez mais sábio, mais pleno, mais humilde, mais amoroso. É isso que Jesus faz em nós, porque a gente vai ver daqui a pouco. Ele faz isso moldando Ele mesmo em nós. Isso é salvação. A salvação, ela vem por meio da graça, que é um movimento exclusivo e unilateral de Deus na direção do ser humano. E o que é isso? É o favor imerecido de Deus para com o ser humano. É o favor de Deus em meio à desobediência. É o favor de Deus em meio à nossa essência. É o favor de Deus apesar de quem nós somos. Isso é graça. Uma outra definição, nós podemos dizer que graça são todas as bênçãos de Deus para nós em Jesus. Isso é muito importante, eu gostei dessa definição. Ela é de um autor chamado Jerry Bridges, num livrinho que se chama O Poder Transformador do Evangelho, que ele diz o seguinte: somente em Jesus o ser humano é capaz de alcançar qualquer bênção que já foi destinada para ele originalmente, mas que por causa da sua condição ele não consegue receber. Somente em Jesus isso se torna real. Somente em Jesus isso se torna tangível. Isso é graça. A salvação, ela não pode ser adquirida, comprada, merecida. Não está funcionando, não?
Só um pouquinho, pessoal. Opa, voltou? Voltou? Não. Voltou. Obrigado, Zé. Prontinho. Então, pessoal, como eu estava falando, a salvação não é algo que pode ser merecido, conquistado, comprado. Por quê? Se a gente olhar para a história, a gente já vai ver, foi necessário um movimento tão grande da parte de Deus para isso acontecer. Você acha que a gente vai assim do nada, decidir ficar bom? Vou acordar às 5 da manhã agora para orar, vou tomar um banho gelado, vou assistir uma live e agora eu vou ganhar minha salvação. Você acha que é fácil assim, gente? Não funciona desse jeito. Salvação não pode ser merecida. Por quê? Porque a essência de alguém que tem fome de Deus, ela foi arrancada de nós, lá atrás, quando pecamos. Essa diferença entre essência e condição moral, ela tem que ser pensada, eu vou falar nela daqui a pouco, mas Tito, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: a salvação vem não por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante, através do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Não está em nós esse poder, vem de fora. Abre sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E 28. E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vendo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez aos que aguardam a sua salvação. Diante de uma movimentação tão direcionada e tão específica de Deus, e nós? O ser humano, o que ele experimenta no meio desse movimento de Deus? O que o ser humano pratica quando Deus mostra para ele todo esse movimento na direção dele e planta no coração dele uma semente de fé? Arrependimento e fé. Olha só, eu costumo dizer, se você nunca experimentou um relacionamento com Deus, se você tem dúvidas sobre isso, se você nunca foi numa igreja, se você não sabe o que é isso de salvação, mas você está com uma dúvida, mas você está incomodado, mas você começou a pensar nisso e está buscando fazer um sentido, deixa eu te contar uma coisa muito legal, já começou a acontecer. Porque se Deus não plantasse isso no seu coração, nem isso você pensaria. Nem isso você cogitaria. Já tem algo acontecendo. Já tem algo. E o que vem depois disso? O que vem depois dessa dúvida, desse incômodo no coração? O que vem depois dessa atenção que aparece de repente para coisas que eu nunca tinha pensado? O que vem depois? Arrependimento e fé. Para ser salvo, experimentar dessa relação de reconstrução, o ser humano precisa arrepender-se dos seus pecados. Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Do versículo 46 ao 47. Assim está escrito que o Cristo deveria padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém. É necessário arrependimento. Só que é aqui que muitas pessoas esbarram numa barreira, que alguns chamam de complicada, outros nem tanto, mas não é tão complicado igual a gente imagina, que é, me arrepender do quê? Tenho levado uma vida boa, tenho levado uma vida honesta,
Desde que eu me entendo por gente, nunca roubei um chiclete na Americanas. Minha vida é muito boa. Do que eu vou me arrepender? É aí que está a diferença entre a convicção da essência e a nossa condição moral. Há mais ou menos um mês eu tive uma conversa tão legal sobre isso com o Igor e com a Marcela, não sei se você lembra, Igor, sobre quem nós somos em essência e como vivemos a nossa vida. Porque são coisas diferentes. O arrependimento, ele vem de lembrarmos daquilo que já está em nós, independente de como temos vivido. Não é necessariamente um arrependimento do que eu fiz ontem. Eu preciso de salvação porque ontem eu fiz isso e isso. Olha a insanidade desse pensamento. Eu preciso de salvação porque ontem eu fiz isso. Eu preciso de salvação porque anteontem eu fiz isso. Você lembra o que você fez há 15 dias atrás? Então você não pode ter salvação se você não lembra. Não faz sentido esse pensamento. Não é um pensamento ou um arrependimento sobre a nossa prática moral, que pode ser boa. C.S. Lewis fala, no Cristianismo Puro e Simples, que existe em nós um resquício, um resíduo da bondade de Deus que Ele plantou no nosso coração, lá quando Ele nos criou. Isso se manifesta. Não é todo mundo que é bandido, ladrão e mau caráter, mas é todo mundo que é pecador. Porque a nossa essência, ela foi modificada lá atrás. E essa essência, ela nos impede de ter iniciativa para com Deus. Então, o nosso arrependimento, ele vem quando a gente se vê tão incapaz e tão cego por essência de alcançar Deus. E a gente fala, Deus, eu não consigo. Me perdoa, mas eu não consigo. Eu posso até ter uma vida boa, mas eu não consigo. Aí nasce o arrependimento. Aí começa a brotar dentro de nós a salvação. Rafael, mas é sempre assim? Não é necessariamente assim, mas sempre vai ter arrependimento. Porque sem arrependimento, não tem remissão de pecados. Então lembrem disso. Uma conduta boa, uma conduta moral, não fica bravo comigo, mas eu já ouvi essa frase um dia. Pagar suas contas, ser honesto, não roubar ninguém, não trair seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva, sua namorada, tudo isso, parabéns, você não fez mais que sua obrigação. É de outra coisa que a gente está falando. A gente está falando de uma condição que nos coloca debaixo de algo pesado. A impossibilidade de se relacionar com Deus e de ser o que Deus nos criou para sermos. Aí salvação vai ganhando um novo olhar. Eu estou falando agora de ser o que eu sempre deveria ter sido, mas por causa do pecado não posso ser. A salvação e a vida cristã, elas não são, gente, um convite para deixar e abandonar apenas. Salvação não é só um convite para pare de fazer isso, não faça mais aquilo, mude isso, não beba isso, não vá em tal lugar. Salvação é muito mais do que isso. Ela é uma oportunidade para ser de verdade aquilo que nós deveríamos ser em Jesus. Porque Deus nos criou para refletirmos, reproduzirmos e representarmos a sua glória em qualquer lugar. E é isso que Jesus quer reconstruir em nós agora. É isso que o mundo vai ver em nós para dizer, eles têm um bom testemunho. O que é arrependimento, então? É uma mudança de atitude em relação ao pecado. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependam-se e convertam-se para serem cancelados os vossos pecados. Quando Deus planta no nosso coração fé. Quando o arrependimento começa a brotar em nós, vindo da convicção de quem nós somos, nós naturalmente começamos a filtrar o nosso procedimento moral de outra forma. E a nossa vida muda. Ou seja, uma reavaliação do jeito como vivemos é uma consequência de um arrependimento genuíno, e não o arrependimento genuíno. Porque quando Deus planta em nós fé, quando a gente entende quem nós somos,
a gente começa a dar um passo para trás e repensar a vida. Porque Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A gente começa a rever o mundo. Arrependimento, ele envolve mente, coração, boca e mão. Arrependimento tem isso. Primeiro, mente, convicção. Precisamos estar convictos de quem nós somos. Lucas, capítulo 18, versículo 13. O publicano, ficando de pé, bem longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Está convicto. Ele entende. Mas envolve também coração. Salmo 38, versículo 18. Salmo 38, 18. Confesso a iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ainda sobre contrição, sobre tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, frutifica. Isso aqui é um convite para a gente abraçar a culpa. Como assim? Isso aqui é um convite para a gente abraçar a culpa, sempre que ela vem de Deus, porque ela produz fruto. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso aqui é um convite para largar a culpa, quando ela vem de nós mesmos. Arrependimento também envolve boca, confissão. Se com a tua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Envolve a confissão. Não basta simplesmente, eu sei, eu sei. Senti até um comichão aqui no coração do que eu sou realmente. É preciso confessar, eu sou isso. E Jesus é Senhor. E eu preciso dele. Eu preciso expressar isso de alguma forma. E envolve ação. Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso seu caminho e volte-se para o nosso Deus. Converta-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Pensa nisso. Deixe o perverso seu caminho e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isso significa que sempre vai ter perdão disponível. Em nós, uns nos outros, e na realidade do mundo, nós sempre temos culpa disponível. Nós sempre temos julgamento disponível. Mas em Jesus nós sempre temos perdão disponível. Por isso a gente age. A gente se volta para Ele. De novo, de novo, de novo e de novo, porque é lá que está o perdão. Mas para que se arrepender? Ora, para receber perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, para ser mudado de condição, para não ser mais feito a sua própria imagem, mas ser feito a imagem de Deus, para se salvar da ira de Deus. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: é uma coisa horrível cair nas mãos de um Deus irado, para se salvar também da ira de Deus, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. E a rebeldia e a negação de Deus atraem ira. O inferno é real. Para nos livrarmos disso e para recebermos vida e misericórdia. Provérbios 28, versículo 3 vai dizer assim: o que confessa
a sua transgressão não prospera. O que encobre, a sua transgressão e não confessa, não prospera. Mas quem confessa, mas quem deixa, que abandona, alcança a misericórdia. Recebe esse perdão. Nos arrependemos para isso, para ser remidos do pecado, para experimentar a salvação da ira de Deus, para receber vida e misericórdia e, finalmente, para viver plenamente o plano de Deus em Jesus. Para vivermos plenamente o plano de Deus em Jesus. Como que essa salvação é vista? Como que essa salvação é demonstrada? Muitas vezes nos confundimos e colocamos vários elementos como representações de uma salvação, mas que não são necessariamente elementos que mostram que uma salvação aconteceu. Colocamos as nossas roupas, as nossas palavras, o nosso jeito, os nossos locais que frequentamos, as nossas diversões, colocamos tudo isso como uma grande evidência da nossa salvação, mas não são necessariamente uma evidência. Qualquer animal que a gente treinar aprende um comportamento. Por isso, comportamentos não são necessariamente evidências de uma salvação. Então, o que é? Pessoas sendo transformadas segundo o padrão daquele que veio para nos dar uma vida plena, uma vida em abundância. O que era a plenitude antes do pecado? O que era essa vida boa antes do pecado? Era o ser humano completamente capaz de refletir a imagem de Deus. Era o ser humano completamente capaz de espelhar Deus no mundo e viver unido, mesmo em diversidade, homem e mulher plenamente unidos. O que era a evidência do governo de Deus, da plenitude de vida antes do pecado? O homem reproduzindo essa imagem através dos seus filhos e a imagem de Deus espalhando a terra. O que era uma representação da vida boa e plena? Era o ser humano como um representante do governo de Deus no mundo, descobrindo os segredos da criação, prosperando a criação, criando, evoluindo, desenvolvendo o que Deus tinha dado para ele. E o que é hoje experimentar essa salvação? Por causa de Jesus, refletir a imagem de Deus, experimentando unidade e união, mesmo em situações diversas. Olha para os discípulos que Jesus escolheu. De pescador, passando por cobrador de impostos, até doutor da lei. Mas unidos. Unidade no meio da diversidade. Como que a gente reflete essa salvação? Através das nossas famílias. Ah, mas nem todo mundo na minha família é cristã, como eu vou fazer isso? Seja o ponto familiar cristão da sua família. Como nós vamos reproduzir a imagem de Deus? Originalmente, filhos. Não sou casado, como vou reproduzir tendo filhos? Sou casado, mas não tive filhos ainda. Sou casado, não posso ter filhos. Sou casado, não quero ter filhos. Como que eu faço isso? Faça como Jesus, multiplique discípulos. Multiplique discípulos que vão reproduzir essa imagem através do mundo. A gente só está aqui porque Jesus se dedicou muito intensamente na vida desses caras. E eles passaram um aperto terrível para chegar até aqui, do jeito que chegou a fé. Você tem noção de que a gente não precisa de mais nada? Porque Jesus foi bem sucedido no discipulado dele? E tudo chegou na nossa mão? Faça discípulos. Depois, trabalho. Represente Deus no seu trabalho. Como? Que o nosso trabalho e a nossa vocação sejam representações de cuidado, justiça e transformação social no mundo. Que aquilo que a gente faz mostre que a gente serve um Deus justo.
um Deus que percebe, um Deus que olha para o mundo e sabe que as coisas estão erradas, mas Ele é um elemento de transformação. Por quê? Porque quando Ele via um leproso que ninguém chegava perto, Ele abraçava ele. Porque quando Ele via um aleijado jogado ali na beirada de um tanque, esperando alguém para literalmente arrastar ele e jogar dentro d'água, Jesus ia lá e curava esse cara. Porque Jesus, quando olhou para a gente, completamente separados dele, se tornou um homem e veio aqui. Então aquilo que a gente faz é uma maneira de levar justiça para o mundo, de levar bondade para o mundo. A nossa salvação se mostra dentro de casa, nas nossas relações. A nossa salvação se mostra em como nós perpetuamos a fé e aquilo que Jesus tem nos dado. E a nossa salvação, ela se mostra no nosso papel no mundo, fazendo aquilo que fazemos como representantes dele ali. Mas lá no início eu falei que Jesus veio trazer uma vida abundante e plena e fazer um contraste com a obra da serpente. Eu quero te mostrar um exemplo muito claro sobre a vida abundante que Jesus traz e a vida plena que a serpente propõe. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, e no livro 3, A Viagem do Peregrino da Alvorada, tem um personagem chamado Eustáquio. Eustáquio era um menino muito arrogante, muito cheio de si, muito presunçoso. E ele não tem muita escolha, ele vai para uma viagem ali. E nessa viagem ele é o cara mais chato de todos. Ele incomoda todo mundo, ele reclama de tudo, ele só pensa nele mesmo, mas o menino, ele é muito chato mesmo. É difícil de gostar dele, tanto no livro quanto no filme. No filme, pior ainda, que o ator ele é tão bom que ele fica tão nojento. Mas durante a jornada dele lá, tem um momento, ele bravo, ressentido, ele está frustrado com os outros personagens e ele se isola. Ele sai de perto deles, ele começa a buscar satisfação para aquilo que ele está sentindo. Ele encontra um local cheio de moeda de ouro, cheio de riqueza, cheio de coisas maravilhosas. E ele começa a juntar tudo aquilo. Ele começa, não, isso é meu. Agora eu vou mostrar para eles. Agora eu vou mostrar para eles como eu sou bom. Agora eu vou mostrar para eles que eu tenho mais do que eles. E eu vou governar, eu vou mandar neles. Ele começa a pensar nisso e começa a abraçar aquele tesouro. De repente, de tão focado que ele está nele mesmo, magicamente ele se transforma num dragão. Um dragão enorme, feioso, que cospe fogo e que não consegue se comunicar com ninguém ao seu redor. Ele tenta falar que é ele, mas ele cospe fogo. Ele tenta pousar no navio, mas ele quase afunda o navio. Ele está desesperado porque ele está preso dentro dele mesmo e daquilo que ele chama de riqueza. Só que agora ele estava sozinho, cheio de riquezas, porque dragões, não sei se você sabe, dragões são apaixonados com riquezas. E completamente sozinho. Até o momento em que ele tem um encontro com Aslan, que é uma figura divina de toda a obra. Sabe, o Eustáquio já está tão triste, tão cansado de ser um dragão, que ele estava tentando se livrar daquilo. Tenta tirar aquela casca de dragão para o menino que está lá dentro sair, mas não sai. Até que alguém vai lá e arranca a casca de dragão dele. E tira toda aquela casca grossa, feia, que impedia ele de se comunicar com as pessoas, impedia as pessoas de entenderem quem ele era. E ele se sente liberto. E aí sim, ele começa a se relacionar de verdade com quem estava ali do lado dele. Aí sim, ele começa a participar da aventura. Aí sim, ele se torna uma pessoa feliz, porque finalmente ele era quem ele havia sido criado para ser. Mas ele precisou arrancar a casca de dragão dele. Sozinho? Não. Alguém tem que meter as garras lá e arrancar. E as nossas escamas de dragão? As minhas?
que nos impedem de tanta coisa, né? Que nos afastam de tanta gente. E que principalmente nos impedem de ser as pessoas que Deus já planejou que fôssemos. Eu falo para vocês, por experiência própria, quando Deus enfia a unha e começa a arrancar o dragão de você, dói muito. Dói muito. O processo é terrível. Mas quando você começa a experimentar, quando você começa a sentir, quando você começa a caminhar leve, quando você começa a ver que as pessoas estão te ouvindo, quando você começa a ver que as pessoas estão conseguindo falar com você, quando você começa a perceber que Deus está com você nos momentos em que você antes só procuraria a si mesmo ou se esconder, mas agora Deus está com você e você consegue estar presente de corpo e alma, você começa a agradecer que alguém tirou o dragão que estava em você. Isso é salvação. É Deus, por meio de Jesus, arrancando a serpente, que em hebraico é o dragão. A obra de salvação é Jesus destruindo o que o antigo dragão, a serpente, fez. É arrancando a serpente de nós e colocando Jesus em nós, para que a gente possa ser realmente quem Ele queria que a gente fosse desde o início. E agora? Você pode ter muita convicção sobre isso, entender. Você pode sentir e realmente entender e perceber que Deus tem que arrancar um dragão que está em você. Você pode até dizer, eu quero, mas se você não der um passo de fé, se não se entregar, se a sua mão não participar do processo, o dragão continua lá. Eu não sei em que estágio você está, mas eu desafio você a dar um passo para o estágio seguinte. E a melhor maneira disso acontecer é falar com alguém. É chamar alguém e falar, eu quero tirar esse dragão de mim. Eu já entendi, mas eu ainda não sinto, me ajuda. Eu já sinto, mas eu não consigo confessar, dói muito, me ajuda. Eu já confessei, mas eu não consigo aceitar e dizer, estou aqui, Jesus, me ajuda. Eu estou falando isso já tem um mês. Eu tenho certeza que se você precisa ouvir isso, Deus está te incomodando agora para tomar uma decisão. Eu estou aqui, os presbíteros estão aqui. Acabou o culto? Quero conversar com você, Rafael. Quero conversar com você, um dos outros presbíteros. Nós estamos aqui. Quero conversar com um irmão do lado. Mas não deixe o dragão que está em você te definir. Deus tem outra definição para construir na sua vida. Lembra disso. Lembra disso. Você não precisa ser a imagem da serpente. Você foi feito para ser a imagem de Deus. Isso é salvação. Vamos orar juntos? Ó Deus, que haja salvação. Que haja salvação nesse lugar. Nos atrai com os teus laços de amor e que todos nós possamos experimentar uma vida nova ou o começo de uma vida nova juntos. É o que eu te peço em teu nome. Amém.